Gostaria de cumprimentar a todos os queridos e amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria dizer que eu me sinto feliz por poder, através deste vídeo, transmitir uma palavra da parte do Senhor nosso Deus para o seu coração. Esta palavra ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 7 e versículo de número 8. E gostaria que você acompanhasse essa leitura bíblica através do livro sagrado, através do aplicativo. Eu não sei como você, nesse momento que estará vendo este vídeo, vai estar, de repente a caminho do serviço, na volta. Da forma que você encontrar aí, você procure abrir a palavra do Senhor, ou caso você não tenha nem aplicativo, nem a Bíblia, com muita atenção, preste muita atenção na leitura em que será feita, tá certo? Queria, antes de fazer a leitura desse texto, deixar aqui minha gratidão, uma palavra de gratidão ao nosso irmão Núbiter, a nossa irmã Suzana, o nosso querido e amado irmão Davis. São pessoas maravilhosas, a quais eu amo de coração, e nós temos tido a oportunidade de crescer juntos na graça e na presença de Deus. Não tão junto assim, porque cada um de nós temos nossos compromissos, mas somos amigos de muito tempo, e eu me encontro feliz por, através do canal dessa banda, da Banda Vivo, no YouTube, no Facebook, poder ter essa honra de ministrar a palavra de Deus. Quero deixar aqui essa palavra de gratidão a esses irmãos, que por esses dias aí, eu conversando com o Núbiter, ele pediu para gravar um vídeo para poder postar no canal da banda. Muito obrigado, viu, meu querido irmão? Que Deus te abençoe grandemente, a você e a toda a sua família, pela honra, pela alegria de poder compartilhar. Eu sou muito privilegiado, queridos. Eu me sinto muito abençoado em poder falar da palavra de Deus. É algo tão rico para mim, tão maravilhoso, né? Tem gente que cobra por isso, irmãos. Eu recebi de graça a oportunidade de falar desse amor. Eu nem merecia esse amor, mas o Senhor me amou, né? E nos amou e me deu essa bênção muito grande. Eu preciso fazer isso da melhor forma possível, sem nada em troca, para que a palavra possa alcançar o seu coração. Para você que não me conhece, meu nome é Roberto Hernandes, eu sou membro da Igreja Brasil para Cristo, na região de Vila Ré, ali debaixo da liderança do nosso querido e amado pastor Aquiles Walter Ferreira. Ali estou há 22 anos servindo ao Senhor nosso Deus. Nesse momento eu não estou fisicamente lá na Vila Ré, na sede, mas eu estou cooperando e auxiliando em uma das igrejas que pertencem à região de Vila Ré, que é na Penha, próximo ao Shopping Penha. Então você que está aí perto do Shopping Penha, que mora aí perto, que gostaria aí de fazer uma visita, saiba que nós temos uma igreja aí próxima de você, e você será bem-vindo, seja para uma visita sem nenhum compromisso, né, ou você que não é cristão, ou que está longe dos caminhos do Senhor, se afastou, você vai ser muito bem recebido. O nosso endereço é Rua Padre João 435, é bem pertinho do Shopping Penha, não tem erro, passa até transporte público ali muito próximo ali, tá bom? Então você será bem recebido. Nossos cultos lá todos os domingos, por enquanto nesse momento apenas num horário só, à noite, às 6:30 da tarde, né? Praticamente noite, às 18h30. Todo segundo domingo do mês é a nossa ceia do Senhor, que aí já é de manhã, às 9 horas, e tá somente aos domingos os nossos cultos lá por conta da questão da pandemia. Logo, logo vai estar voltando, e a gente vai estar fazendo 2 cultos aos domingos, voltando ao que estávamos fazendo, projeto Portas Abertas, cultos às 9 da manhã e também às 18h30. E também às quintas-feiras, que tem sido um encontro fantástico, maravilhoso na presença de Deus. É um culto de louvor, um culto de oração, bem dinâmico, bem abençoado e com conteúdo voltado
a pregação da palavra de Deus de uma forma mais instrutiva, mais ensino, mas também bem dinâmico, sem dar sono em ninguém, queridos. Está sendo maravilhoso. Estávamos ali trabalhando o tema maturidade cristã. Esse ano tivemos que pausar por conta da pandemia, mas logo estaremos voltando a tratar desse tema maravilhoso. Nas quintas-feiras, quando voltar, vai ser a partir das 20 horas, terminando no máximo às 21h30, tá certo? Então você é o meu convidado, o nosso convidado. Eu estou ali debaixo da liderança do nosso pastor José Ribeiro, que é o nosso pastor, e tem sido uma bênção. Eu me sinto abençoado em estar podendo servir ali ao Senhor, e de uma certa forma também tenho sido um canal de bênção para os nossos irmãos ali da Penha, tá bom? Eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus para você essa semana. Eu quero ser bem rápido para não estender esse vídeo. No capítulo 13 de Hebreus, versículo 7 e versículo 8, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e versículo 8. Eu vou lendo a palavra, e essa palavra diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Eu vou ler mais uma vez. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Esse texto é bem conhecido de nós, principalmente o verso 8. Creio que é o verso 8 que é o mais conhecido, né? Na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão um pouco mais antiga, a tradução está de uma forma mais fácil de nós decorarmos, e é a forma que, na maioria das vezes, a gente percebe e vê que os irmãos citam, né? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está até mais fácil, né? Mas esse texto aqui, na versão atualizada, está um pouco diferente, mas com o mesmo significado. Então, veja que riqueza, que maravilhosa é essa palavra. Primeiro, eu queria introduzir aqui esse livro de Hebreus, queridos. Ele é um livro fantástico. Ele tem um conteúdo doutrinário de ensino e também um conteúdo prático. Ele é bem parecido com a carta que Paulo escreve aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma primeira parte de doutrina e nós vemos ali o desenvolvimento da teologia que norteia a igreja, né? Ele pega tudo que simbolizou, que representou a vida de Jesus, a morte e a ressurreição, e transforma em doutrina, né? Aquilo, e desenvolve o conteúdo teológico que deu caminho à igreja do primeiro século. E na segunda parte do livro de Romanos é algo voltado mais à conduta, à prática, ao modo de viver tudo aquilo que até então era a prática, né? Que era a teoria, que era o ensino e que era a doutrina. O livro de Hebreus é bem parecido. Nós poderíamos dividir esse livro em 3 temas principais. Primeiro, o autor aqui, que nós não sabemos quem é, muitos acreditam que tenha sido Paulo, mas não há evidências e clareza, porque na própria carta não está mencionada quem a escreve. O escritor aqui, ele tem um cuidado de expor a superioridade da pessoa de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, em comparação aos nomes e aos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Como essa carta é intitulada, ela é aos hebreus, então eram aos judeus que estavam se convertendo ou que já tinham se convertido ao cristianismo. Então, o judaísmo que ainda existia dentro deles gerava essa dúvida, esses questionamentos, né? Que é uma religião, é uma prática de muita cerimônia, de muito sacrifício, né? De regras, de liturgias que
em Cristo já não era necessário mais atentar a isso. Então o escritor aqui vem falar para esse público que Cristo, primeiro, é o primeiro tema dessa carta, nós podemos dividir. Cristo é a pessoa mais importante e que Cristo está acima desses personagens como Abraão, Elias e Moisés, que eles eram grandes, mas que Cristo estava acima porque o propósito e a missão de Cristo foi diferente daqueles homens do passado. E Cristo era o Filho de Deus. E ele também vem num segundo tema, o autor aqui, afirmar sobre a superioridade da obra de Cristo, o que ele fez na cruz, o sacrifício que ocorreu na cruz, que está acima de todo o sacrifício, e toda essa obra está acima de qualquer outra obra do passado. Então já não era mais necessário a prática de sacrifícios, de oferendas, de sacrificar, de participação de cerimoniais, as festas e tudo aquilo que a lei ordenava aos judeus e que até hoje eles cumprem, né? Então esses judeus que estavam vivendo em Cristo, eles tinham que entender que Cristo estava acima de todas as coisas, a obra de Cristo estava acima de qualquer outra obra, e o terceiro tema, que é a superioridade do modo de vida que eles passariam a ter, que estaria acima de qualquer modo de vida até então estabelecido, que era estabelecido pela lei. Então, ou seja, aquele que nasce da água e do Espírito, aquele que vive para o Senhor Jesus, passa a ter uma nova vida. E essa nova vida é conforme a vontade do Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Então, o que nós podemos entender? Esse texto que nós lemos, o capítulo 13, versículo 7 e versículo 8, ele está inserido nesse terceiro tema, que vem falar sobre o modo de viver, o modo de vida, né, do cristão, daquele que passa a ter a experiência com Cristo, né? Então isso serve para os judeus que estavam convertidos naquele primeiro século, como para nós hoje como igreja. Isso vem reafirmar a necessidade de nós vivermos uma vida pautada na presença de Deus, seguindo como modelo o Senhor Jesus Cristo. No entanto, que aqui o autor ele diz no verso 7, primeiro, para nós nos lembrar dos vossos guias. Em algumas outras traduções está claro e explícito para nós nos lembrarmos dos pastores, daqueles que nos ensinaram a fé cristã. E é isso que ele está dizendo para aquele povo, para aquele grupo. E essa carta tinha que passar por... o objetivo era ser direcionada para todas as igrejas, onde houvessem judeus que estavam se convertendo, para que eles entendessem a vontade de Deus. Então aqui, ele pede para esses irmãos lembrar do exemplo que eles tiveram através daqueles que ensinaram e pregaram a palavra para eles. Então ele começa a pôr aqui em destaque a vida de alguns anônimos, a qual nós não temos conhecimento de quem eram essas pessoas. Alguns se destacam aí em diversas igrejas ali da Ásia Menor, como Timóteo, que foi um baita de um pastor, discípulo de Paulo. Tem outras lideranças, como João foi liderança, foi dirigir uma igreja, liderou uma igreja em uma localidade. Então a gente vê muitos exemplos de pastores que a gente recebe um destaque. A gente vê um destaque na palavra de Deus, mas muitos outros não tem destaque. Nós nem temos noção de quem foram, mas que cuidaram da igreja, que de uma certa forma tiveram todo o cuidado de ensinar a palavra de Deus. Então o autor ele diz aqui, lembra dessas pessoas que vos ensinaram a palavra. Mas esse termo, esse lembrar aqui, esse verbo, ele está querendo dizer para a gente trazer a memória, está mandando eles trazerem a memória, recordar do exemplo que eles tinham, o modelo de vida que eles tinham, o padrão que eles tinham, o exemplo de conduta que eles tinham. Isso está na parte A, lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. Ele está se referindo aos
líderes que eles tinham, que eles tiveram, aqueles primeiros que pregaram a palavra, né, de Deus. Ele está se referindo à liderança da igreja naquele momento, né? A parte número 2 desse versículo vem falar para eles, vem orientá-los a considerar o fim da vida dessas pessoas. Olha que grandeza. Versículo, na parte B está escrito assim, ó: e considerando atentamente o fim de suas vidas, imitai a fé que tiveram. Olha que maravilha. Deus vem por meio da inspiração a esse escritor aos Hebreus ordenar para um grupo de judeus para ter pessoas como exemplo. A liderança que eles tiveram, aqueles que pregaram a palavra de Deus para eles no começo, para eles atentarem à vida desses homens que ensinaram, a essas lideranças, né, esses pastores, esses discípulos, e imitar a fé que eles tiveram. Oh, meus irmãos, que maravilha! Aqui esse texto está dizendo aqui de fidelidade a Deus, do início ao fim que esses homens tiveram. Vocês precisam seguir esse mesmo exemplo. Ele está falando de santidade, seguir que eles tiveram do início ao fim. Vocês precisam se atentar a isso, recordar, e não lembrar para só lembrar, mas para tê-los como exemplo e padrão de vida e seguir esse padrão. Ele está dizendo aqui de vida na presença de Deus, do início ao fim que esses homens e essas mulheres tiveram, vida de obediência do início ao fim, porque eles pregaram a palavra até o último dia e se tornaram mártires, porque muitos anônimos morreram, a qual nós nem sabemos o nome, que cuidava, que pregavam com fidelidade a palavra e que se tornaram aí mártires da igreja. Muitos nós conhecemos, os discípulos, alguns pais da igreja, mas outros nós não temos nem ideia de quem são. Um dia na glória, quem sabe, nos encontraremos com eles. Na verdade, oxalá que isso aconteça, né, irmãos? Sabe por quê? Porque o que Deus vem dizer diante desse texto, aquelas pessoas, e vem dizer para nós diante desse texto, que muito mais importante do que qualquer começo de coisa, de qualquer começo de caminhada, é o fim dessa caminhada. Mais nobre do que qualquer início de qualquer saída é a chegada. Esse texto está dizendo exatamente que o fim é mais nobre e a chegada é mais nobre do que o começo, do que a partida. Isso é um exemplo que nós precisamos entender, irmãos, que é a vontade de Deus para nós. Hoje o tempo está totalmente diferente. Será que Deus pode olhar para nós e nos orientar dessa forma? Ei, irmão, lembre das vossas lideranças. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que ninguém tem liderança. Meu negócio é com Deus, não é com homens. Qual é o seu pastor? Qual é a igreja que você congrega? Meu negócio é com Deus, não é com homens. Meu negócio é com Deus, não é com placa de igreja. Eu não tenho compromisso com essas coisas da terra. Interpretam erroneamente as Sagradas Escrituras e vivem debaixo de desobediência. As pessoas hoje trocam de igrejas, de ministério, como se estivessem entrando em loja, em comércio. Aqui não tem o que eu quero, então eu vou procurar em outro lugar. Ah, eu entro ali, eu até gostei de algumas coisas, mas não é do jeito, eu não me senti bem, então eu vou sair. E vive saindo. Eles começam bem, mas o fim é trágico, a saída é de mau exemplo. Será que os seus filhos, será que os nossos filhos, será que as pessoas que vivem próxima de nós, os nossos vizinhos, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, será que eles podem olhar para nós e ver exemplo de vida, ver cristianismo na nossa vida? Será que nós temos manifestado a presença de Jesus através da nossa vida?
Ou somente cremos na presença de Jesus pelo mover, pelo movimento, pela unção, pela presença, pelo clarão, pelo anjo que desce? Será que nós só servimos a Deus assim e a nossa vida vai seguindo de qualquer jeito? A palavra de Deus ordena aqui para nós lembrar dos nossos guias espirituais, das nossas lideranças espirituais, dos nossos pastores que zelam pelas nossas vidas. Então eu queria dizer para você que está aqui nos assistindo através desse vídeo, Deus está te dando uma chance para você mudar o seu caminho, para você mudar o seu comportamento, para você mudar a sua vida. E não é mudar de igreja, é mudar de comportamento, porque naquele tempo, irmão, as pessoas não ficavam pulando de uma igreja para outra. Aqui é a visão que eu entendo que Deus me quer, porque eu tenho um ministério a zelar. Que é isso, irmão? Que tempo é esse terrível que nós estamos vivendo, onde nós queremos, por trás de uma fala humilde, de uma fala submissa a Deus, né? Nós queremos nos autopromover com o meu ministério, com a minha vida, com o dom que Deus me deu. Nós temos aprendido, irmão, que o dom não pode ser maior do que a nossa vida de obediência. O nosso chamado não pode ser maior. A palavra está nos ensinando para seguir exemplo de homens fiéis, de homens que tinham vida com Deus, homens que pregavam a palavra de Deus para eles. Nós queremos hoje nos parecer com o pregador da moda. Nós queremos nos parecer hoje com o cantor da moda. Queremos vestir as mesmas roupas que essas estrelas do mundo gospel que nós temos visto e vivenciado aí nos dias de hoje. Mas vai saber a vida dessas pessoas. Aparentemente são santos, são maravilhosos, mas por trás, será que eles têm uma vida de piedade, uma vida espiritual, uma vida com Deus? Será que a saída, o fim deles não serão trágicos? Porque eu volto a te dizer, mais importante do que o começo é o fim, é como você vai chegar lá no final. Mais importante e mais nobre do que a partida é a chegada. É como você vai chegar. Será que você vai poder dizer, como Paulo disse, né, para Timóteo no capítulo 4 da sua segunda epístola, quando ele manda para Timóteo, ele estava próximo à morte, né, aquele famoso versículo, combati o bom combate, né? Encerrei a carreira, guardei a fé. Será que nós iremos dizer isso ou olharemos para a nossa vida? Nossa, eu não dei exemplo nenhum. Eu entrei e saí, de qualquer jeito eu saio, sabe? Eu saí, sabe, irmão, sem submissão, sem seriedade. A palavra de Deus nos manda seguir e nos lembrar dos vossos guias, das nossas lideranças. É um ensino contra esse tempo que nós estamos de moda, de desigrejados. Eu não tenho pastor. Meu pastor são os pastores que pregam no YouTube. Eu não frequento igreja nenhuma. Cadê os vossos guias? Cadê os vossos pastores? Cadê aqueles que vos ensinaram a fé? Será que você vai ser um guia? Você vai ser um exemplo para alguém, meu irmão? Você só vai ser se você é. Então a palavra de Deus diz aqui, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A bênção está no final, está da forma que sai, na chegada, não na partida e nem no começo. Então, a herança, a bênção que Daniel irá receber seria no fim. E o nosso galardão está no fim.
como você tem saído? E para encerrar e para concluir aqui, Jesus Cristo é o modelo de vida. O verso 8 que lemos afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O verso 8 vem dar base ao verso 7. O verso 8 vem nos dizer o modelo e o exemplo que nós devemos seguir, porque Cristo foi esse. Cristo, ele não muda, ele é imutável, ele não muda, ele é permanente, ele é constante. Ele é um modelo, ele é o padrão a ser seguido. Ele foi fiel, obediente ao Pai. Se despiu de sua glória, largou sua glória lá e veio como homem para sofrer as mesmas tentações que nós, para cumprir uma missão de salvação. Ele foi obediente a Deus. Sabe, exemplo. Jesus é o maior exemplo de vida que nós temos. E ser fiéis a Deus, fiéis a Jesus, seguir o exemplo de Jesus não me dá a autonomia de dizer eu não quero compromisso com a igreja, com homem nenhum. Meu negócio é com Deus, é com Jesus da Bíblia. Eu não frequento igreja por causa disso, eu não obedeço por causa disso. Meu negócio é com Deus. Tá errado. Seu negócio é com Deus, então o seu negócio é com obediência à palavra. E a palavra diz: lembrai-vos dos vossos guias. Nisso está a bênção de Deus. Não precisa um anjo descer. Você não precisa ser iluminado pelo clarão de um anjo. Você não precisa brigar com um anjo, como às vezes nós queremos esse sobrenatural todo espiritual para, sabe, nos tornar como se fosse um super-homem. Deus está nos ensinando para nós olharmos para as nossas lideranças, olhar para nossos pastores, para as pessoas que estão próximas de nós, que cuidam de nós, e enxergarmos nele a bênção e a glória de Deus e seguir o exemplo que eles têm, porque eles são homens guiados por Deus. Se eles vivem esta palavra, você pode seguir e você vai viver aquilo que o apóstolo Paulo disse no livro de Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É possível nós pedirmos para alguém nos seguir se nós seguirmos a Cristo. Não é fácil, é difícil, porque nós somos pecadores e falhos. Mas até na intenção de nós vivermos uma vida de santidade, nós vivemos Cristo e a sua palavra e podemos dizer para alguém seguir o nosso exemplo. Enxergar exemplos para outros serem parecidos conosco. Nós somos exemplos. Amém? Precisamos ter identidade cristã. Amar, obedecer, viver esta palavra. Amém, queridos irmãos? Então nós precisamos nos espelhar em alguém que viva no padrão bíblico, para nós sermos também. Alguém está precisando enxergar Cristo na sua vida. Como os nossos irmãos lá na Antioquia da Síria que receberam esse termo cristão, né? Surgiu ali, os pequenos Cristo, porque vivem igual ao Deus que eles pregam, ao Senhor que eles pregam, ao Cristo que eles pregam, igualzinho. Olha que bênção. Então essa é a palavra de Deus para essa semana para você. Que você seja abençoado, você seja ricamente abençoado em Cristo Jesus. Minha oração é essa e eu quero orar rapidamente por você. Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade de falar da tua palavra. Senhor, a todas essas pessoas que irão nos ouvir, a quais o Senhor já está preparando que elas venham assistir esse vídeo. Fale com elas, faça a sua obra, em nome de Jesus, que a tua palavra produza o resultado pela qual ela está sendo enviada para a glória do nome do Senhor, e assim seja. Amém e graças a Deus. Seja abençoado, meu irmão. Receba a bênção do Senhor. Mais uma vez, obrigado, Núbiter, obrigado, Dave, Suzana, toda a equipe aí da Banda Vivo, que todos os inscritos aí no canal aí, a qual eu também já sou, da Banda Vivo, possam ser abençoados, todos aqueles que seguem a banda no Facebook, Instagram, todas as redes sociais, possam ser ricamente abençoados em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês.
Em nome de Jesus, fiquem com essa palavra. Uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.